Olá, eu sou a Lucileia e hoje eu quero contar aqui, compartilhar com vocês um sonho místico que eu tive, né? Um sonho diferente, um sonho com um santo da Igreja Católica, né? Canonizado, um santo mesmo. Eu não sou devota a ele e eu estou buscando saber um pouco mais depois desse sonho. Eu tive esse sonho de sexta-feira para sábado, né, do dia 30 de agosto para o dia 31 de agosto de 2024. Olha, eu fui dormir, esse dia eu estava um pouco angustiada, né, ansiosa, e ajoelhei antes de deitar e pedi a Deus que falasse comigo, que me renovasse as forças e me fortalecesse, porque eu estava me sentindo fraca. E eu orei com muita sinceridade ali, pedi para o nosso Rei Yeshua HaMashiach, nosso Jesus Cristo, Rei da Glória, para que Ele estivesse comigo, que eu não estava muito bem, né? Não tava nada bem, né? E pensei em Jesus, né? Pedi que Ele viesse naquela noite, né? E aconteceu assim, que eu sonhei um sonho com esse santo. E eu tava no lugar, e o santo me levava, o santo era o Padre Pio. Eu não sou devota a ele. E eu via ele lá com as vestes, né, de frei, tava vestido naquele vestido de frei, na roupa que depois eu fui pesquisar, né, que a gente vê, né, do mesmo jeitinho, a roupa, tudo igualzinho, o rostinho, né, ele ficava assim meio, né, e ele me levava no quarto aonde a minha mãe estava, né, e ela mora em Goiânia, minha mãe, né, e eu moro no interior de Mato Grosso. E o que aconteceu? Eu fiquei preocupada, né? Ele me levou lá no quarto dela e eu vi ela deitada, encolhida ali, sentindo uma tristeza por alguma razão naquele dia 30/8/2024, né? E eu cheguei no quarto, falei, mãe, por que a senhora está triste? E eu perguntava se era por causa de uma televisão e ela baixava assim, tipo assim, alguma coisa de televisão, de tela. Aí, por que você está triste? Eu podia sentir a tristeza da minha mãe, podia sentir a dor que ela estava sentindo, era uma dor pura, e essa dor chegou ao coração de Jesus e eu podia sentir ela. E o Padre Pio me mostrava a minha mãe. Ela estava triste por alguma situação, uma situação singela, assim, como se fosse assim, alguma coisa que deixou ela triste. E foi uma tristeza singela. E essa tristeza Deus acolheu. E recebeu como verdade. Ela sentiu verdadeiramente aquele sentimento. E o Padre Pio me mostrou isso. E eu ficava ao lado do Padre Pio. Daí o Padre Pio conversava comigo. De repente ele pedia para mim eu assistir um filme, que era muito importante eu assistisse um filme. E era muito humilde, era uma pessoa muito simples, a simplicidade dele transbordava. Ficar perto dele, assim, era sentir o amor de Deus mesmo. Era uma simplicidade, assim, que eu não queria sair de perto do Padre Pio. Eu falava Padre Pio, né? Eu lembro que eu falava Padre Pio, né? Então por isso que eu falo o Padre Pio mesmo. E aí, o que aconteceu? Ele me levou para assistir esse filme com ele. E a televisão não estava funcionando muito bem. E aí eu ficava em pé. E eu falei, mas a gente não vai assistir? Ele, tipo assim, espera um pouquinho. Ele foi buscar a cadeira. No lugar longe, ele buscava uma cadeira para eu e ele sentar. Aí assim, era um gesto tão singelo. É um homem tão simples que constrangia. Ele me constrangia com a simplicidade dele, com a humildade. Era como se transbordasse de humildade. Eu senti a presença de Jesus nele. E eu queria ficar perto dele, sabe? Aí, de repente, ele pegava
e mudava o cenário e a gente ia para casa da minha avó, que fica bem, mais no interior de Mato Grosso, bem longe mesmo daqui da onde que eu moro. E esse lugar, ele me levou para a primeira casinha onde minha avó morava, lá onde que a gente cresceu brincando. E o cenário ficou todo como era antes. Então eu vi a casinha dela, a geladeirinha, como era antes. Onde foram meus tios, foram criados, cresceram. Me levou para este lugar. E lá ele me deu um papel, um papelzinho, assim, sabe? Dobradinho, com um nome escrito. Aí ele me dava o papel na mão, com esse nome escrito, né? E eu abria e lia. Era o nome de um ente já falecido, um parente, né, da minha mãe, nosso, um parente meu, mas assim que eu não tenho muita lembrança dele, porque quando ele faleceu eu era muito criança, né? Eu era muito criança, então assim, eu não tive muito contato, assim, sabe, de saber como é que era a história e tal, assim, eu não tive tanta ligação, né? Mas a minha mãe, que é mais velha e tal, e na época quando ele faleceu eu era muito nova, e ele pedia para eu fazer uma ligação para ele. Aí ele falou, você precisa ligar para este. Você precisa ligar. E aí eu queria colocar outra pessoa na frente desse, que eu queria que colocasse outro, fazer a ligação para outro primeiro, né? Que era tipo mais conhecido e mais perto, assim. E aí ele falou, não, este é para fazer a ligação primeiro para este. E me dava uma prancheta. E eu ficava com o Padre Pio, como quase que tipo assim, correndo atrás dele. E eu via a prancheta com o nome dele no final, Pio, Padre Pio. E ele me dava para me preencher os dados daquele ente meu lá, que faleceu já há muitos anos. E, né, e eu fiquei assim, ele me dava os dados dele. E no final dessa documento tinha a assinatura do Padre Pio. Era como se era só para eu preencher e fazer a ligação. Mas quem ia responder era o Padre Pio, que era um documento assinado pelo Padre Pio. E eu fiquei assim, sem entender, gente. Depois quando... Aí eu... passou para outro cenário, né? Ia mudando assim meio que de cenário. Aí ele virou assim, Lucileia, existe uma pessoa que inspira muito a minha fé, que me inspira muito, você acredita? Aí eu falei assim, quem, Padre Pio? Quem? E ele falou assim, a Santa Faustina. Aí eu, Santa Faustina? Nossa, eu já ouvi falar dela. Eu acho muito interessante a história dela, mas assim, não conhecia tanto, né? Mas falava assim, eu já ouvi falar, Padre Pio, mas a Santa Faustina? Ele falou, sim, a Santa Faustina. Ela inspira a minha fé. Aí eu ia para fora assim, tinha umas pessoas, estava meu pai. E aí eu perguntava assim, que ele ia para uma cidade que era perto de Brasília. E parecia que eu estava também perto dessa cidade, porque eu perguntava pro meu pai assim, que ele já ia embora. Ele estava se despedindo de mim, o Padre Pio. Aí ele pegava e falava que ia para esse lugar, né? Ia passar por volta de 3 dias nesse lugar, próximo a Brasília. E queria fazer ia trabalhar, né? E eu queria por tudo ir com o Padre Pio. E eu queria que ele me levasse com ele. E eu falava assim, Padre Pio, me leva, né? Assim, e aí eu perguntava pro meu pai, né, irmão, é muito longe esse lugar onde que ele vai. Eu quero ir com o Padre Pio. Eu quero ir com o Padre Pio, porque a energia que ele exalava, que ele emanava, era de muita humildade e simplicidade. Era como se eu estivesse em casa, sabe? Algo tremendo. E foi isso, o meu sonho com o Padre Pio. Foi um sonho diferente. E eu vou falar a segunda parte. O que eu tive o discernimento? O que era a ligação para esse ente querido, né?